Saudações, meu irmão, minha irmã. Só agora estou tendo a oportunidade de vir aqui falar diretamente com vocês, que sempre me acompanham. Olá, sejam bem-vindos à TV Escala. Inscrevam-se agora no nosso canal. Me acompanhem, na verdade, aqui pelo meu Instagram, @raimaranhão. Está logo aqui acima o meu Instagram. E, por favor, inscrevam-se aí no canal para você ficar acompanhando todas as nossas atualizações das notícias que envolvem tanto a Operação Vendilhões, que é essa operação que nós vamos comentar aqui, por que se chama Vendilhões. Quando você é inscrito no canal, você vai ficar sendo atualizado a todo momento quando vierem notícias novas do caso, notícias que a gente vai trazer aqui para o canal. Então, vamos comentar sobre o nome da operação, por que se chama Vendilhões. Talvez você, quando viu o nome, como é tão recente essa operação, o primeiro fato da gente não ter se perguntado por que se chama Vendilhões foi porque se trata de um grande ícone, né? Uma grande pessoa, um grande religioso, bem conhecido no meio religioso católico. E aí a gente deixou passar o nome da operação. Eu trago aqui antes para a gente analisar um ponto muito importante. O Ministério Público e a Polícia Federal têm nomeados muitas operações e essas operações elas ganham nome, né? Estão ganhando nomes muito criativos, os nomes que são dados a essas operações. E a Operação Vendilhões é um desses nomes que tem chamado a atenção tanto dos jornalistas como de todo o público que está acompanhando essa operação. Então, a gente vai falar por que se chama Vendilhões. No Evangelho de João, Jesus ele expulsa os vendedores do templo. Então, esse nome que foi dado a essa investigação foi justamente para se tratar desses desvios de dinheiro que foram desviados de uma associação pertencente a uma igreja cristã, ou seja, da Igreja Católica. Pronto, a gente tem aqui já atualizado. Olha, o Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 13 a 25. Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 13 a 25, que fala dos vendedores que estavam no templo, ao redor do templo, né? Tipo uma praça do templo. E Jesus chega e ele observa aqueles vendedores lá negociando ao redor do templo. E ele fica bastante angustiado, ele fica revoltado com tudo aquilo ali. E o que ele faz? Jesus expulsa os vendedores e os negociantes do templo. Porque Jesus ele expulsa todos eles porque eles estavam fazendo da casa de Deus um lugar de negócios, mas também vendendo e trocando a mercadorias ali. Então era um verdadeiro comércio, né? Então era um verdadeiro comércio ao redor da casa de Deus. E também lembrando que nesse evangelho os próprios religiosos da época também negociavam com os vendedores. Eram eles que alugavam, eram eles que incentivavam aquele comércio. Então é para fazer referência a esse evangelho que o Ministério Público ele nomeou, né, essa operação como Operação Vendilhões, que se trata aí do Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 13 a 25, que fala justamente disso que eu acabei de falar, desse episódio bíblico onde Jesus expulsa os vendedores e os negociantes do templo, né? Do templo aonde é a casa de Deus, onde estava acontecendo esse comércio. E Jesus ele não suportou ver esse negócio acontecendo, essas negociações acontecendo ao redor do templo, e ele
chuta o pau da barraca, como a gente pode dizer, ele expulsa, ele pega um chicote e expulsa mesmo os vendedores do templo. Então está aí, a explicação bíblica em torno desta operação, né, por que se chama vendilhões, é essa explicação. Então a gente trouxe para vocês porque outros meios de comunicação têm se colocado para trazer os fatos, né, e a gente trouxe essa parte aí que é menos falada entre os meios de comunicação. A gente também vai trazer agora algumas informações sobre o caso do Padre Robson de Oliveira. Vamos só dar uma atualizada nas informações. Nós sabemos que o Padre Robson foi impedido de celebrar, né, todas as suas atividades como sacerdote. Elas foram suspensas e ele não pode celebrar em lugar nenhum como sacerdote. Ele também foi proibido de se manifestar nas redes sociais e nas emissoras, seja emissoras católicas, seja qualquer tipo de meio de comunicação, ele está proibido. Isso segundo a Arquidiocese de Goiânia, Arquidiocese de Goiânia, e também a congregação da qual o Padre Robson faz parte. Pronto, essa atualização que a gente vai fazer agora é sobre o que foi pontilhado pelo Ministério Público, né? Sobre os gastos feitos nessas investigações, no sentido, os gastos feitos pelo padre, né? Que foram expostas para o público, ou seja, foi aberto para o público pelo Ministério Público. Mas antes nós vamos entender quais os crimes que o Padre Robson está enquadrado, não só ele, mas como as pessoas que estão também citadas nessa operação. Entre elas, o vice-prefeito de Trindade. Vamos lá. Operação Vendilhões. Então são 4 crimes dos quais o Padre Robson foi enquadrado. O primeiro, lavagem de capitais, a famosa lavagem de dinheiro. Então, a primeira, o Padre Robson foi enquadrado em lavagem de capitais. A segunda, organização criminosa. A terceira, sonegação fiscal. E a quarta, falsidade ideológica. Então, essa fonte foi do Diário Online, que a gente trouxe para atualizar a notícia para vocês. Lembrando que um fato muito importante a gente está falando agora aqui na TV Scala é o seguinte: alguns comentários que têm chegado tanto para o nosso canal como para outros canais é o seguinte, que os meios de comunicação estão julgando o padre. De maneira nenhuma, nenhum dos meios de comunicação estão julgando. Simplesmente nós estamos colocando os fatos, apresentando os fatos que estão sendo apresentados pelo Ministério Público de Goiás, o mesmo que abriu essa investigação contra o Padre Robson de Oliveira. Ou seja, as investigações estão acontecendo para que sejam esclarecidos tudo isso que está em volta, né, todas essas acusações em torno do Padre Robson de Oliveira, da Associação Filhos do Pai Eterno. Então, tudo isso a gente visa trazer para vocês, esperando explicações. Não estamos aqui em nenhum momento julgando alguém, certo? Então vamos saber também outra coisa sobre esse dinheiro, né? Também que está envolvido nessa investigação. Essa atualização, eu repito, é do site Diário Online, que diz: foram bloqueados judicialmente 60 milhões. Olha só, foram bloqueados judicialmente 60 bilhões em bens, imóveis e valores em contas bancárias das pessoas envolvidas. Ou seja, esses 60 milhões que foram bloqueados é o total dos bens, né, tanto os imóveis como os valores nas contas, tanto do Padre Robson como das pessoas que estão envolvidas
né, nessa operação, ou seja, as pessoas que fazem parte dessa suposta quadrilha do qual o Ministério Público está apontando, né? Diz que não foi somente uma pessoa, mas que existe um grupo agindo aí nesse grande desvio de dinheiro, né? Uma lavagem de dinheiro. Então nós também temos outra atualização. Pronto, chegou agora outra atualização para a gente ver um pouco dos números agora. Olha só, está sendo analisada uma movimentação financeira. Então, o Ministério Público, também foi falado isso na matéria do Fantástico, o Ministério Público de Goiás está analisando uma movimentação financeira, sabe de quanto? De 1,7 bilhões de reais. 1,7 bilhões de reais está sendo analisado. Então, esse dinheiro é o que precisa ser esclarecido. Segundo as investigações, o que tem saído na mídia é que esse dinheiro saiu da conta das AFIPs. Então, saiu da conta da AFIP, e aí o Ministério quer explicações que foi usado desse dinheiro. Também, ainda dessa investigação, a gente viu no Fantástico, a gente também está acompanhando as notícias que já foram registrados e foram encontrados imóveis comprados pela AFIP, entre elas uma casa muito luxuosa no litoral do estado da Bahia. Também foi falado de um posto de gasolina na cidade de Trindade e também uma casa de confraternização, uma casa muito também luxuosa, com piscina aquecida, que também foi exibido pelo Fantástico. Outros telejornais também exibiram imagens desse local. Então, nós voltamos a qualquer momento para falar desse assunto. É um assunto delicado, lembrando que nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui trazendo os fatos apresentados pelo Ministério